Então, enfim, chegamos ao último pilar da nossa série de pregações que temos feito sobre os 4 fundamentos do culto comunitário, ou seja, aquelas 4 coisas que não podem faltar de quando nós nos reunimos, por excelência, ao domingo, não é? Quando nós nos reunimos como igreja e queremos prestar um culto comunitário ao Senhor nosso Deus. Quais são os 4 fundamentos que não podem faltar? Nós já vimos, o primeiro era oração, segundo, palavra, terceiro, cânticos, e agora o último, ofertas. Então, chegamos então ao momento das ofertas. Neste caso eu desenvolvi uma extensa introdução, mas hoje, acima de tudo, a pregação de hoje, a mensagem de hoje será sim uma introdução a este tema, porque devido à sua complexidade, eu creio que precisarei de algumas semanas para falar sobre este tema, acima de tudo porque é um tema que facilmente gera muitos excessos, ok? Tem havido muitos excessos, muitos problemas, muitas vezes mesmo nas igrejas, por causa deste tema, por causa deste assunto. E então, eu escrevi assim, em tom de introdução. Excessos do neopentecostalismo e do movimento carismático e da teologia da prosperidade, que ensinam que é a vontade de Deus que nenhum cristão passe por qualquer doença ou privação de bens materiais, e que diz que as contribuições financeiras e a fé funcionam infalivelmente como um meio de obtenção de bênçãos divinas de saúde e riqueza financeira. Isso promove não só uma cultura de barganha com Deus, tal como de insegurança quanto à bondade e benignidade de Deus. Costumam também dar ênfase desmedida no tocante às contribuições financeiras dos fiéis. Quantas vezes é que nós já não ouvimos coisas do género? Você quer a bênção, tem que vir aqui depositar X. Se quer uma bênção maior, tem que depositar mais. Se quer uma bênção mais pequenininha, tem que depositar menos. Além então dos terríveis excessos, ou melhor, além dos terríveis escândalos sucessivos a nível financeiro que têm ocorrido nesses meios, tem levado que, por um lado, uma boa fatia dos cristãos tenham desenvolvido uma postura de desconfiança, suspeita e até ressentimento no tocante à prática, necessidade e, de facto, doutrina bíblica dos dízimos e das ofertas. Então, por sua vez, muitos pastores sérios e conservadores, no intuito de se distanciarem de quaisquer mal-entendidos e mal-estar no seio das suas congregações, no tocante à necessidade e princípio bíblico da contribuição sistemática, regular e generosa para o sustento da obra de Deus, por meio dos dízimos e das ofertas, têm que, como até fugido quase de falar específica, objetivamente nesse assunto, ou de fazer um apelo à necessidade de um compromisso financeiro como tema das suas pregações, o que por sua vez é de prejuízo para a igreja, para o reino e para os crentes individualmente. E eu temo que eu mesmo, até agora, possa estar incluído nesta última categoria. Porque esta temática nunca foi tema específico das pregações que eu trouxe aqui à igreja ao longo destes 5 anos. Nos quais eu já tenho tido o privilégio de servir aqui. Mas não só por uma necessidade real e efetiva desta igreja, de que haja fidelidade financeira por parte dos irmãos, não só porque está no contexto real desta série, mas porque acima de tudo, o meu compromisso tem que ser com a palavra de Deus. E eu tenho, por obrigação, pregar toda ela. E tudo o que ela ensina, mesmo aquilo que nos deixa desconfortáveis. E, assim sendo, chegou a altura de falar deste assunto, o 4º e último e também o mais polémico fundamento do culto comunitário, as ofertas. Então eu peço humildemente ao Senhor que me dê graça, sabedoria, honestidade e seriedade ao expor biblicamente este assunto, o qual, devido à sua complexidade,
tenho a perfeita noção de que necessitarei de mais do que um momento para aprofundar. E igualmente, eu peço aos amados irmãos que, acima de tudo, hoje mesmo, em oração, façam um compromisso com o Senhor, pedindo que Ele abra o vosso coração para que o que é dele e apenas o que é dele fique no tocante a este assunto. Amém? Que seja o Senhor a vos dar, biblicamente, a sua visão e compreensão no tocante a este, e infelizmente tão polémico assunto, para a sua honra, para a sua glória, para bem do corpo, para avanço do seu reino, no nome de Jesus. Vamos orar? Pai de amor, nós te agradecemos o privilégio de te conhecer. Agradecemos o privilégio porque um dia servos teus pagaram o preço para que a tua mensagem de salvação chegasse até nós. Houve pessoas que tanto oraram e investiram nas nossas vidas, Senhor Deus, para que hoje nós estivéssemos aqui, adiante da tua face, com acesso à tua palavra, com um espaço ornamentado, confortável, Senhor, separado para nós te cultuarmos, Senhor. Obrigado por esse privilégio, obrigado porque irmãos nossos ao redor do mundo também contribuíram para que nós tivéssemos estas instalações, Senhor. Obrigado, pois por meio, ó Deus, da fidelidade também de outros, tu nos abençoaste e tu foste connosco como igreja. Agora, ó Pai, dá-nos a tua graça, a tua compreensão e capacita-nos a biblicamente entender este assunto que tanto, muitas vezes, medo, desconforto nos causa, Senhor. Sabemos que é o problema, muitas vezes, de tantas igrejas, Senhor. Sabemos que mesmo esta igreja enfrenta, muitas vezes, desafios para ser sustentável, Pai bendito. Mas nós pedimos, ó Deus, que sejas tu a trazer a tua bênção por nosso meio. Por ação do teu Santo Espírito no nosso coração. Que outrora, apesar de termos sido agraciados com a bênção de outros, que nós possamos ser uma igreja generosa, Senhor. Que nós possamos ser uma igreja que não só se autossustenta, mas que já dentro em breve possamos estar a adotar missionários, Senhor. Possamos estar a comprar e a oferecer Bíblias, Senhor Deus. Possamos estar a investir também nas idas aos acampamentos das nossas crianças, Pai. Possamos estar, de facto, a ser uma igreja que investe no Teu reino, Pai. E que é atuante e é relevante aqui em Viana do Castelo. Que cuida dos seus necessitados, Senhor. E que consegue, inclusive, muitas vezes ajudar aqueles que não são ainda domésticos da fé. Mas, ó Deus, aqui estamos, humildes, diante da Tua palavra, expectantes de Te ouvir falar. Sejas Tu, Senhor, a trabalhar no nosso coração. Senhor, que quebrantes o nosso ego, quebranta a nossa carne, Senhor. Quebranta, Senhor, e livra-nos e limpa-nos de todos os traumas que eventualmente nós tínhamos, Senhor. De todos os problemas que já tínhamos sofrido nesta questão, Senhor Deus. E ajuda-nos, sim, a olhar para Ti e para o que a Tua palavra nos ensina e não para os erros dos homens, Senhor. É isto que nós pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus, dizendo amém. Amém, amados. Um livro que eu recomendo também aos irmãos poderem eventualmente fazerem a sua leitura, particularmente eu estou no processo de ler esse livro, estou a meio, e é um livro que, respaldado nas Sagradas Escrituras, é muito interessante sobre esta temática. É o livro O que a Bíblia fala sobre dinheiro, do pastor Augusto Nicodemos. Creio que a maior parte conhecerão o pastor Augusto Nicodemos e creio que todos terão em consideração como um homem sério na pregação e exposição da palavra do Senhor Deus. E é um livro que eu recomendo os irmãos a poderem eventualmente, se conseguirem em tempo oportuno, poderem lê-lo. Muito interessante mesmo. E a passagem que nós iríamos ler inicialmente, e a qual eu convidava a todos aqueles que puderem a se colocarem de pé, como ato de reverência à palavra do Senhor, e que será como que também um norte para a nossa caminhada ao longo destas pregações em que eu vou falar deste tema, fica no livro de Jó, no capítulo de número 34, versículo de número 19. Então nós neste caso vamos ler todos juntos e este versículo irá, como eu disse, já nortear um bocadinho sempre aquilo que nós vamos falar ao longo destas várias semanas. Então Jó
34, versículo 19, como habitualmente faremos a leitura na versão Almeida século XXI, e diz assim, e vamos ler todos juntos a palavra do Senhor. Aquele que não faz discriminação em favor de príncipes, nem estima o rico mais que o pobre, pois todos são obras de suas mãos. Então, podem se sentar. E este é logo o pano de fundo para nós começarmos. Logo, esta base que nós temos, esta realidade, esta certeza, esta consciência, ou precisamos de ter consciência, de que Deus é tanto Deus dos ricos como é Deus dos pobres. Não é sinônimo de bênção de Deus alguém ser rico, como também não é sinônimo a maldição de Deus, ou falta de fé e falta de lealdade a Deus, alguém ser pobre. Deus é Deus dos ricos e é Deus dos pobres. É o Deus de Salomão, descrito como o homem mais rico do seu tempo, e é Deus de João Batista, aquele que não tinha casa, que tinha tipo uma muda de roupa, e como ainda hoje na escola bíblica estávamos a conversar, parecia ser alguém completamente desprovido de bens materiais. Então Deus é o Deus de tudo e é o Deus de todos. Uma coisa que nós temos de começar, e por isso é que hoje nós não vamos obrigatoriamente falar tanto com o ato de ofertar, mas vamos mais começar a pensar em princípios bíblicos sobre a questão mesmo do que temos, do que nós temos, do que Deus coloca na nossa mão, ok? Então, logo para começar, nós temos que refletir algo que é óbvio, mas que não está muitas vezes na nossa mente. O que é o quê? Tudo o que existe é de Deus, pelo direito de criação. Porque Deus criou tudo, dele, tudo é. Ok? E isso leva-nos a Salmo 24, ao Salmo de número 24, versículo 1. Salmo 24, versículo 1 diz: Ao Senhor pertencem a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Então, quer nós não queiramos saber de Deus, quer nós já sejamos filhos de Deus, nós pertencemos a Deus por propriedade, porque Ele nos criou, no sentido, Ele é o Deus Criador. Ele é o Deus Criador e por isso tudo lhe pertence. Logo por aí. Depois, algo que também nós precisamos refletir. Muitas vezes nós dizemos esta passagem, mas não percebemos o contexto. Muitas vezes nós não percebemos o contexto em que esta passagem é dita, que é o facto de que dele, ou seja, de Deus, é a prata e o ouro, ou seja, todas as riquezas do mundo igualmente lhe pertencem. Então não é tudo, e como tudo lhe pertence, igualmente as riquezas todas do mundo pertencem a Deus. Isto é aquela passagem conhecida de Ageu 2, que é o livro dos profetas menores. Ageu, capítulo número 2, versículo 8 diz: A prata e o ouro pertencem a mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando nós muitas vezes até estamos a orar e até estamos a pedir a Deus por recursos financeiros, e nós dizemos não, porque tu é a prata e o ouro, nós confiamos, porque sim, o próprio Deus que disse, não, é meu. A prata e o ouro pertencem a mim, tudo é meu. Digamos, todas as riquezas são minhas. E então, outro aspecto que também nós muitas vezes nós não refletimos, e quantas vezes eu lembro-me exatamente de ter tido momentos desagradáveis com colegas de trabalho, e os irmãos já vão perceber porquê. Outro princípio que nós temos que relembrar é que tudo é igualmente de Deus por direito de capacitação. Ou seja, porque Deus nos capacita a fazer tudo o que seja, igualmente tudo o que nós produzimos é dele. Porque é Ele que nos capacita.
É Ele que nos capacita a trabalhar. É Ele que nos dá inteligência. É Ele que nos dá sagacidade. É Ele que nos ajuda a levantar da cama. É Ele que nos guarda durante o nosso sono. Então, porque Ele nos capacita, tudo o que nós fazemos é dele, pertence-lhe. Então não é, digamos assim, não, eu é que fiz. Não. Quando eu digo momentos desagradáveis, era quantas vezes eu chegava de manhã e os meus colegas perguntavam, então, tudo bem? Como é que estás? E eu, tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus? Qual graças a Deus? Graças a ti, que se tu não trabalhares, o que é que te vai acontecer? Se não trabalhares e não colocares comida na mesa, quem é que vai pagar as tuas contas? É Deus que vai pagar as tuas contas? E eu ficava logo assim, não, mas Deus é que me capacita a eu ter a capacidade de trabalhar. Deus é que me dá a saúde para trabalhar. Deus é que me deu aquele trabalho. Deus é que me dá a força para levantar da cama. Deus é que coloca a comida na minha mesa. Quando nós, na oração modelo, não é a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, nós somos chamados, desafiados a orar para que o pão nosso de cada dia o Senhor nos dê no dia de hoje, é exatamente porque é Deus que, em suma, em última instância, é sempre Deus que nos vai sustentar. É sempre Deus que nos vai sustentar. Sempre. Mesmo que o sustento de Deus venha por meio do nosso trabalho. Isto leva-nos a Deuteronômio 8. Deuteronômio 8, 17 e 18 diz assim: portanto, não digas no teu coração, a minha força e fortaleza da minha mão adquiriram para mim estas riquezas. Pelo contrário, tu te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é quem te dá força para adquirires riquezas, a fim de confirmar a sua aliança que jurou aos teus pais, como aconteceu hoje. E outra passagem também que reforça esta questão é no Salmo do número 121, logo o primeiro versículo. Salmo do número 121, primeiro versículo diz... Desculpem, 127, isso tem razão. 127, 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, por mais esforçados que nós sejamos, nada do que nós fazemos é mérito nosso. Nós só podemos dar graças a Deus. Nem os génios do mundo, nem os Elon Musk, os Bill Gates da vida, podem bater com a mão no peito e dizer: olhem só o que eu fiz, olhem só o que eu realizei. Tudo é pela graça, pela misericórdia e capacitação de Deus. Então tudo o que nós somos, tudo o que nós temos é de Deus, amados. É de Deus. É de Deus. Este é logo o nosso ponto de partida. Logo, então, como deveríamos olhar para os nossos bens materiais? E, por sua vez, como lidar com as ofertas? E o momento das ofertas no culto comunitário. Como é que nós deveríamos, então, lidar? Então, algo que eu gostava de lembrar, de chamar a atenção, de enfatizar, e nós teremos uma mensagem só para tratar mais a fundo deste conceito, é que nós somos apenas mordomos. Nós somos apenas mordomos. Domos, em grego, significa casa. Então, literalmente, nós somos o gestor da casa, o gestor da dispensa de Deus. Nós somos colocados neste mundo para gerir. Apenas gerir aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Nada do que achamos que possuímos é na realidade nosso. Deus nos empresta, coloca na nossa mão, a fim de que possamos administrar para a sua honra e glória. Mesmo os nossos filhos. Os nossos filhos são um empréstimo de Deus. A gente tem aquele número limitado de anos para investir na vida deles e soltá-los para o mundo. Deus coloca na nossa mão para que nós sejamos agraciados de os discipularmos, de investirmos na vida deles, de lhes inculcarmos a Bíblia no coração, de inculcarmos a mensagem da salvação no seu coração e dizer: Senhor,
eu confio agora em ti. Aquilo que é da minha responsabilidade, eu estou a fazer. Agora eu sei que és tu que és soberano e que tens o poder para transformar o coração do meu filho. E isto pode acontecer logo numa tenridade, e é assim que eu oro para que aconteça com todos os nossos filhos. E pode só ser mais tarde, uma altura mais avançada da vida, mas que aconteça, que Deus na sua graça e misericórdia faça esse milagre, o milagre da salvação, da regeneração acontecer no coração das nossas crianças. Mas então é tudo um empréstimo. Nós até mesmo quando dizemos os nossos filhos devemos relembrar, são os filhos que o Senhor nos emprestou. São os filhos que o Senhor colocou na nossa mão para literalmente administrar, se é que posso usar este termo. Por isso é quando nós encontramos aquela passagem bem pesada, bem séria e profunda do livro de Jó, que quando Jó perde os seus 7 filhos, ele diz, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não é com ânimo leve que aquelas passagens estão a ser ditas. Tinha que ser um coração bem firmado no Senhor. Porque não é fácil um pai que perde o seu filho. Independentemente até do estado de gestação. Pode ter sido dias depois de saber que ele estava ali na barriga. Nenhum pai leva isso com ânimo leve. E nem sempre é fácil dizer, digamos assim. Nem sempre, nunca é fácil, mas nem sempre é possível naquele momento até a gente conseguir verbalizar. O Senhor deu, o Senhor tomou. Muitas vezes é necessário um processo. Só Deus é que conhece no íntimo o que é um pai ou uma mãe que passam numa situação dessas. Que perdem um filho numa situação dessas. Mas ainda assim nós ficamos com a certeza que Deus é bom. Que Deus é bom. E que, da mesma forma como Ele nos emprestou momentaneamente, Ele tomou. Mas Ele não deixou de ser bom. Ele não deixou de ser amoroso. Ele não deixou de ser gracioso. Ele não deixou de ser misericordioso. Em momento algum. Mesmo quando nós choramos. E quando precisamos de chorar. Mas, amados, então, eu gostava de relembrar ou de que nós refletíssemos em pequenos exemplos de como Deus mostra a sua benignidade através do exercício fiel da nossa mordomia. O que é que eu quero dizer com esta frase? É formas como Deus nos abençoa e abençoa as pessoas à nossa volta através de nós. Através do que Ele faz através de nós. Através de Ele, ao nos desafiar a sermos fiéis mordomos, de como Ele abençoa as pessoas. Primeira passagem, o primeiro conceito, a primeira circunstância é Deus exerce cuidado com a nossa casa e família da fé. Isto leva-nos a Timóteo, 1 a Timóteo, capítulo 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 5, versículo número 8. Isto é uma chamada de atenção séria para a forma como nós temos que gerir aquilo que o Senhor coloca na nossa mão, dizendo, mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que um descrente. Então o Senhor dá-nos capacidade, dá-nos forças e dá-nos bens para nós cuidarmos a começar da nossa família, da nossa casa e da nossa família cristã. Então, se nós estamos a falhar em nem sequer, lá está, nós pensamos e isto transporta-nos facilmente para aquelas pessoas que possivelmente lidaram com pais com vícios e que o dinheiro é escoado, infelizmente, para vários tipos de vícios diferentes. Como toda a família sofre e é profundamente afetada com aquele desvio de caráter. E então nós, como cristãos, temos que ser os primeiros a marcar a diferença. De sermos bons gestores, de não fazermos com que a nossa família passe necessidade por nossa negligência. Por nós estarmos exatamente a ser egoístas ou a ser exatamente desleais, esbanjadores com os nossos recursos. Que é muito sério o que aqui diz. Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem o quê? Negado a fé. E é pior que um descrente. É sério. É muito sério. Então, nós somos chamados com a capacidade que o Senhor Deus nos dá a trazermos sustento para a nossa casa e não esquecermos da nossa família da fé. Depois, segundo contexto, Deus abençoa e atende aos necessitados por nosso intermédio.
Primeira passagem, Salmo 10, versículo 14. Salmo número 10, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Mas tens visto, porque atentas para o sofrimento e a dor, para os tomares na tua mão. O indefeso se entrega a ti, e tu és o amparo do órfão. Depois, Oseias 14, 3. Oseias, lá nos profetas menores, livro pequenininho. Oseias 14, versículo do número 3, diz: a Síria não nos salvará, não iremos montados em cavalos e não diremos mais à obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus, porque em ti o órfão encontra a misericórdia. E por último, Salmo 68, versículo 5. Salmo do número 68, versículo do número 5, que diz: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus na sua santa morada. Então nós vemos aqui Deus demonstrar-se como o amparo do órfão, o amparo da viúva, o amparo do necessitado. E como é que Deus mata a fome ao órfão? Como é que Deus mata a fome à viúva? Senão pelo amparo do seu corpo. Senão pelo cuidado que nós exerçamos. Ou que Ele, inclusive, porque sabemos que como tudo pertence a Deus, quando Deus toca no coração exatamente do Bill Gates, para que o Bill Gates faça uma fundação e mate a fome a não sei quantas pessoas, a glória é de Deus. Quando Deus toca no coração, não é do Elon Musk, para o Elon Musk mandar milhões para sei lá, cavar poços. A glória é de Deus. Mas Deus faz assim com que, muitas vezes, mesmo os ricos maus, digamos assim, deste mundo, façam coisas boas para bem da humanidade. Deus demonstra o seu favor à humanidade através destes atos, digamos assim, de bondade que pessoas más e descrentes e ateus fazem. É incrível, porque novamente tudo é de Deus. Eu creio que vocês já se lembram, ou ainda se lembram, daquela não é uma ilustração, é uma história, mas digamos que é uma ilustração, mas isto supostamente é uma história que aconteceu. Era uma irmã nossa na fé. Essa nossa irmã na fé era pobre, bem pobre. E perto da sua casa havia um terreiro de macumba. Havia um terreiro de macumba perto da sua casa. E eles lá decidiram que iam fazer uma campanha para tentar alcançar mais pessoas para o seu terreiro. E eles decidiram, bem, já sei, nós vamos olhar aqui para o nosso bairro, vamos ver aquelas pessoas mais necessitadas e vamos fazer as compras de um mês inteiro. E a gente vai chegar ali à porta da pessoa e vai dizer, olha, nós somos do centro este e aquele outro, e foi a divindade que nos mandou vir aqui entregar isto à senhora e convidá-la a estar connosco na próxima sexta-feira, lá connosco, porque ela quer falar consigo, ela tem coisas para dizer à sua vida. Eles combinaram, reuniram, fizeram aquele levantamento, encheram uma carrinha de caixa aberta, estacionaram à porta daquela senhora, bateram à porta, e a senhora, pois não? Bem, nós somos do centro ali, não sei das quantas e tal, e viemos aqui trazer esta cesta básica para a senhora, porque a divindade lá se manifestou e revelou que nós tínhamos que trazer isso, porque próxima sexta-feira está lá à sua espera, porque tem coisas incríveis para revelar para a sua vida e tudo mais. A senhora, glória a Deus! E eles já começaram, glória a Deus? Glória a Deus, e não, entre meu filho, entre. E começaram e traziam as caixas e começaram a trazer e a forrar, não é? A casa ali, a cozinha da senhora ficou ali abarrotada de comida e de coisas e tudo mais. E pronto, chegaram ao final e eles, pronto, mais uma vez, nós queremos dizer de onde é que nós somos e queremos reforçar, não é, o nosso convite. Sexta-feira lá contamos com a senhora, porque não é, foi a divindade que nos mandou e tudo mais. E ela, muito glória ao Senhor, vamos orar aqui, vamos dar graças a Deus por esta tremenda dádiva. E a pessoa, não, espera aí, calma, vamos lá estabelecer uma coisa. Não foi Deus, foi a divindade lá que se manifestou, lá a entidade, melhor dizendo, foi a entidade que mandou nós virmos aqui. E ela disse, meu filho,
Quando Deus manda, até o diabo obedece. Se há coisa que eu já várias vezes parei para pensar, é o tanto de gente a quem Deus já matou a fome com galinhas de encruzilhada de trabalho de macumba. Que a pessoa pobre chegou lá, olha uma galinha, acabadinha de matar. Quanta gente Deus já não matou a fome assim, dessa maneira? Porque, novamente, tudo é de Deus, amados. Tudo é de Deus. Não é nada do diabo, amados. O diabo só pega e deturpa. O diabo só deturpa. Quem inventou, quem criou o homem e a mulher foi Deus. O diabo vem e destrói. Quem inventou o sexo foi Deus. O que é que o diabo faz? Pega e distorce. Quem dá todo e qualquer bem material é Deus. É Deus. Eu lembro que nos anos 80, mais ou menos, anos 80 e ainda, anos 90, havia muito este hábito. Sempre que aparecia um artista bem talentoso, acima de tudo assim, de música mais pesada, digamos assim, de rock ou de heavy metal, quando aparecia assim mesmo um prodígio, uma pessoa assim a tocar muito bem ou cantar muito bem, qual era a primeira coisa que diziam? Tem pacto com o diabo. Tem pacto com o diabo. Desde quando é que é o diabo que dá talento a alguém? Foi o diabo que inspirou Chopin ou Beethoven? Não foi o diabo. É Deus que dá. Até para os descrentes. É Deus que dá. Todas as dádivas, todas as riquezas, todos os bens, a saúde, a beleza, é Deus que dá. Alguns de nós fugiram da fila, mas é Deus que dá. É Deus que dá. A gente não é o diabo. Ai, aquela pessoa é muito bonita. Aquilo é do diabo. Aquela pessoa é do diabo que é para nos atentar. Que nada. Deus é belo. Deus é o ser mais belo que há. Deus é a definição de beleza. Deus é a definição de riqueza. Então, tudo o que há de bom, todas as dádivas são de Deus. Não são nossas, não é do diabo, amados. É de Deus. Quem dá talento, quem dá capacidade, é Deus. Até para pessoas injustas. Até Deus capacitou, não é, a Einstein a fazer as contas que nos levaram até a ter a teoria de relatividade e muitas outras coisas para avanços científicos. E, igualmente, com base nessas fórmulas, se inventou depois a bomba atómica. Mas foi Deus que capacitou ainda assim. Foi Deus que te capacitou ainda assim, amados. E nós não podemos exatamente achar, nunca a glória das pessoas, nunca a glória do ser humano, e igualmente nunca a glória do inimigo das nossas almas. Mesmo quando o salmista não é diz, caramba, o injusto, o ímpio prospera, e eu estou aqui a comer pão com pingas de valor. E tal, e o rico, podre de rico, não quer saber de Deus. Não é? Nós encontramos um salmista a falar assim desta forma. Mas exatamente Deus, fala também que aquilo é passageiro. Passageiro, momentâneo, e vai assim, ó. Vai assim. De uma hora para a outra. De uma hora para a outra. E inclusive a esmagadora maioria das pessoas, como nós ainda vamos falar um bocadinho mais à frente, que confia nas riquezas e não confia em Deus, nós vemos que por dentro é tipo um buraco negro. Vazio, 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 vazio. Porque de facto, nós não podemos ser preenchidos por aquilo que Deus não criou para nos preencher. Nós não podemos ser preenchidos com aquilo que Deus não criou para nos preencher. Não há riqueza, não há casamento, não há quantidade de filhos, não há carreira, não há saldo na conta bancária que vão preencher o vácuo que todas as pessoas têm dentro de si do tamanho de Deus. Só Deus é que preenche. Preenche o pobre e preenche o rico. Só Deus é que pode preencher. Outros exemplos que nós também temos logo no Novo Testamento é a ação social e generosidade que a igreja vivia. Encontramos, por exemplo, em Atos 4, o livro dos Atos, versículo 4, versículos 32 e 37, que diz assim: a multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser
sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos, e com grande poder os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça, pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então, José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. E depois outro relato também, capítulo 6, versículo 1, que diz: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Então, naquele contexto da igreja primitiva, eles matavam as necessidades uns dos outros, eles viviam de comunidade, em comunidade, de forma tal, exatamente, que tinham voluntariamente, não foi uma imposição de outros, eles é que decidiram viver com tudo em comum. Sabemos que mais tarde depois isso deixou de ser assim. Mas inicialmente havia tamanho fervor, amor e união naquele meio, que inclusive eles tinham tudo em comum. E é engraçado que exatamente naquele contexto em que viviam tudo em comum que aconteceu a primeira treta. Aconteceu o primeiro problema na igreja. E é engraçado que o primeiro problema na igreja surgiu exatamente porque estava a haver a exceção de pessoas, em que as viúvas judias estavam a receber mais do que as viúvas gentias. E é exatamente por causa desta necessidade, deste problema, que são levantados os diáconos. Os diáconos surgem para auxiliar os líderes da igreja a tomarem conta destas coisas mais administrativas e mais assim de contato direto, exatamente das necessidades do povo da comunidade. E então, depois por último, também Deus sustenta os obreiros, os quais são dignos do seu salário. Então Lucas 10:7, o que é que nos diz no Evangelho segundo Lucas? Jesus nos diz aqui em Lucas, capítulo 10, versículo 7, o quê? Jesus diz o seguinte: ficai nessa casa comendo e bebendo do que tiverem, pois o trabalhador é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Isto quando ele estava a dar ordens aos 72 que iriam pregar o Evangelho espalhados, mas que então eles pudessem ser sustentados, por aqueles que estavam com eles na obra. Depois, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 5, versículos 17 a 18. Então, 1 Timóteo 5, 17 a 18. Peço só aí que na mesa tirem o retorno do microfone, por favor. 1 Timóteo 5, 17 a 18, que diz: os presbíteros que governam bem devem ser dignos de honra em dobro, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino, porque a Escritura diz: não amarrarás a boca do boi quando ele estiver debulhando, e o trabalhador é digno do seu salário. Então é também por meio da generosidade do corpo, da generosidade da igreja, que pessoas como eu e os outros irmãos que trabalham a tempo integral no ministério e os missionários tão necessitados são sustentados. É pela nossa generosidade. E essa é uma das coisas que eu estou sempre a chamar a atenção. Irmãos, nós não temos nenhum único missionário adotado. O que não falta são missionários. Na nossa família cristã, inclusive. Já falei mais do que uma vez, esteve aqui o ano passado o irmão Filipe Neves, missionário em Moçambique, filho da irmã Elcia e do irmão Evandro. Ele é missionário, vive de apoio e sustento. Cada euro que nós mandamos vai multiplicar muito nos meticais moçambicanos. Estamos a falhar, amados. É uma necessidade que existe, que se nós nos unirmos, podemos suprir. E podemos estar direta, fácil, praticamente a investir no reino. Ok? Então nós temos que pedir a Deus os olhos espirituais, para realmente podermos olhar à nossa volta, vermos as necessidades daquilo que nós podemos na prática fazer. Caramba, tantas vezes que a gente simplesmente, olha, vou comprar um pastel, vou comer um pastel, porque o dinheiro daquele pastel
na moeda de Moçambique, multiplicava de uma forma que não nos passa pela cabeça. E aquele pastel que se calhar nem nos vai fazer nada de bom, só vai fazer até de mal. Okay? Não estou a dizer que a gente não possa aproveitar coisas boas desta vida. Só estou a dizer que nós temos que ter noção, ter olhos espirituais. Ser bons mordomos. Porque o dinheiro do pastel não é o meu dinheiro do pastel. É o dinheiro que o Senhor colocou na minha mão para eu administrar. E umas vezes pode até ser para pastel. Mas não é só para comprar pastéis. Amém? Então, uma forma de como podemos condensar várias destas áreas de ação de mordomia é contribuindo com a nossa igreja local. Porque exatamente através da contribuição para a igreja local, nós conseguiremos fazer obras de ação social, nós iremos estar a sustentar obreiros e missionários, nós teremos a reunir o nosso esforço em comum exatamente para avançar o reino do Senhor também. E então Deus, ao conceder-nos recursos, tem também o propósito de despertar o nosso senso de gratidão. Ok? Quando Deus nos dá o que quer que seja que Deus nos dá, é também para trabalhar em nós o senso de gratidão. Mateus 6,33. O que é que nos diz? Mateus 6,33. Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, o comer e o beber vai ser acrescentado por Deus, que é o que está aqui a falar. Todas estas coisas é o comer e o beber, que é o que é falado na passagem. Ou seja, o pão de cada dia Deus vai acrescentar, e a nossa tarefa é não estar preocupado com isso, mas estar preocupado com o reino de Deus. Novamente a questão da nossa visão espiritual, a nossa gratidão. Depois Deuteronômio 8,18, novamente. Deuteronômio 8,18. Exatamente, que nos relembra: pelo contrário, tu te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é quem te dá força para adquirires riquezas, a fim de confirmar a sua aliança que jurou aos teus pais, como aconteceu hoje. Já tínhamos lido há bocado. E por último, primeiro livro das Crônicas, capítulo número 29, a começar no versículo de número 13 e o versículo de número 14. Primeiro de Crônicas, 29, 13 a 14, desculpem, 13 e 14, que diz: agora te damos graças e te louvamos o teu glorioso nome, ó Deus. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo, para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti, e damos a ti do que é teu. Amados, quando nós somos inculcados, incumbidos, biblicamente ordenados a que nós contribuamos financeiramente, nós só estamos a devolver a Deus um pouco do muito que Ele coloca na nossa mão para administrar. Novamente, porquê? Porque o que é meu não é meu na realidade. O que é meu, o Senhor colocou na minha mão para eu administrar. Então nós só estamos... existe aquele termo que é errado, de pagar o dízimo. Ninguém paga o dízimo. Pode devolver o dízimo, mas não pagamos, porque não é nosso, porque já é de Deus. Tudo o que nós somos e temos já é de Deus. Eu deixo algumas perguntas no ar para reflexão, agora que nós já começamos na reta final também desta pregação. Algumas perguntas para reflexão. Tem definido prioridades para o emprego dos recursos que Deus lhe concedeu? E quais são essas prioridades? Segunda pergunta, já para reflexão. Reconhece que Deus é o verdadeiro dono do dinheiro que tem e que um dia deverá prestar contas da sua utilização? E terceira pergunta, neste momento, considera-se generoso nas contribuições para com as pessoas e para com o sustento da obra de Deus por meio da igreja? Isto deixo no ar para cada um refletir. Depois vamos continuar então, já entrando na reta final. Algo que Deus busca também nos livrar por meio da generosidade e do senso de mordomia é de não nos tornarmos servos e escravos das riquezas.
E isso é possível acontecer tanto a ricos como a pobres. É uma questão de coração, não é uma questão de bolso. Ser avarento, ser ganancioso de forma pecaminosa, não é uma questão de bolso. É uma questão de coração. Amados, eu sou franco, as pessoas mais generosas e desapegadas que eu conheço pessoalmente são das pessoas com as melhores condições financeiras, ou das pessoas, melhor dizendo, com as melhores condições financeiras que eu conheço. Mais rápido, eu conheço a rodo pessoas que não têm muitas condições, mas que são sim avarentas, que são sim gananciosas, que o amor sim é ao dinheiro. Amados, porquê é que nos meios, não é, nos salões dos agrupamentos da teologia da prosperidade, isto está assim de pobres? Porque o coração do ser humano que quer as coisas materiais não é só o rico que quer as coisas materiais. Acima de tudo, é o pobre que quer as coisas materiais. E quando alguém se vira, não, Deus vai te deixar de desempregado e vais passar a ser patrão. Lota de pobres. A maior parte das pessoas que estão em meios da teologia da prosperidade são pobres, não são ricos. Há ricos lá no meio. Há muitos ricos lá no meio. Há muitas pessoas que exatamente, portanto, vão ali, como vão fazer um pacto, como vão fazer um passe, como vão... Porque eles querem é dinheiro. De onde é que ele vem? Isso não lhes interessa. Nós sabemos que estamos num distrito, numa região de Portugal, que as pessoas são muito místicas, muito esotéricas, muito sincréticas. E vão procurar todas as vias, não é? Nos programas de rádio. Fazem-se leituras de cartas e leituras de destinos e não sei o quê, e lança-se búzios na rádio. Não sei se vocês já repararam, mas... creio que era no outro dia, era a Rádio Alto Minho, que estava a dar um senhor a botar as cartas para uma senhora por telefone. Porque as pessoas agarram-se ao que lhes vai dar o mínimo de segurança, de sucesso ou o que é. Então, não é uma questão de bolso, mas sim uma questão de coração. Então, não sermos escravos das riquezas é exatamente algo que nós encontramos na célebre passagem de Mateus 6. Então, Mateus capítulo 6, a começar no versículo 19 e versículo 21 em particular, nos vai falar exatamente desta questão. E isto é claro, é objetivo e tem que ser ouvido exatamente com corações de mordomos, com corações de mordomia. Quando Jesus se diz, não ajunteis tesouros na terra onde a traça e ferrugem os consomem e os ladrões invadem e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça, nem ferrugem os consome, e os ladrões não invadem, nem roubam. E diz no 21 o quê? Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Não tem a ver com bolso, tem a ver com coração. Porque a pessoa pode ser rica e ter um coração de mordomo. O que é que seriam de muitas associações missionárias se não fossem irmãos na fé ricos e alguns bem ricos que desapegadamente investem no reino e sustentam missionários? Não sei se vocês já ouviram a história de Colgate, da marca Colgate, de pasta dos dentes e outros produtos de higiene. Eu vou deixar que os irmãos vão pesquisar, vão tirar a limpo. Já falei outrora sobre isso. O irmão Colgate, Deus agraciou de uma forma tal financeiramente que ele decidiu viver apenas com uma percentagem do que ele ganhava e mais de 50% ele investia no reino. Seminaristas, missionários foram imundo afora com base no investimento deste irmão, que era um fiel mordomo. E ele compreendia que Deus o estava a enriquecer para ele poder investir no reino. Isso não quer dizer que ele não tinha uma boa casa. Estão a perceber? Ou boas condições no contexto em que ele vivia. Já foi, não é? Foi para aí 1800 e qualquer coisa, por aí, ou 1900 e muito pouco, mas creio que foi já ainda nos anos de 1800 e qualquer coisa. Então, nós temos que compreender exatamente isso. É uma questão do coração, amados. É uma questão de onde é que está o nosso coração. E nós podemos ser pobres e o nosso coração estar nas riquezas.
E podemos ser ricos e o nosso coração estar no reino. A Bíblia descreve que havia muitas senhoras gentias de classe alta que sustentavam o ministério de Jesus. Não sei se vocês já pararam para ler sobre isso. Mas a Bíblia nos descreve exatamente isso. Que senhoras com dinheiro de classe alta grega, ou seja, gentios, não judeus, ao terem ouvido a pregação de Jesus, se convertem e sustentavam o ministério dele e dos apóstolos. E é sempre assim. Então, o foco de, em contraste de acumular tesouros no céu, o foco de, em contraste de nós acumularmos sim tesouros no céu, ou seja, tesouros espirituais, em contraste exatamente com querermos acumular tesouros aqui na terra, é esse, como eu disse, nós acumularmos tesouros no céu, acumularmos tesouros espirituais, mesmo muitas vezes por meio dos bens materiais, exatamente nós investirmos no reino, exatamente porque compreendemos o nosso papel neste mundo, exatamente de como bons mordomos podemos investir no reino e exatamente, sim, gozar a eternidade com o Senhor nosso Deus com alegria, porque é exatamente o que diz no versículo 20, não ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Novamente, como eu disse, nada isto tem a ver que a pessoa não possa ser rica financeiramente. Tem a ver com o coração, tem a ver com que as riquezas não estão em primeiro lugar e que o seu objetivo de vida não é amealhar dinheiro. Não é como perguntavam quem é que era um membro da família Rockefeller, que há uns anos atrás, outrora era uma das famílias mais ricas do mundo. Aquela gente rica, aquela gente podre de rica, que mesmo que quisesse gastar todo o dinheiro que tem, não consegue. Que há pessoas assim, mesmo que ela quisesse, não consegue gastar todo o dinheiro que ela tem. E é um senhor já idoso, já tinha alguns 70 e tal para 80 anos ou assim, e perguntaram-lhe assim, Senhor Rockefeller, você neste momento é um dos homens mais ricos do mundo, já não chega? E ele virou-se e disse, eu só quero um bocadinho mais. E assim é o coração do ser humano que está nas riquezas. E pode ser pobre, como pode ser rico. Esta questão de eu quero só um bocadinho mais de riquezas materiais, isto pode ser um pobre, como pode ser um rico. Mas é exatamente, este é o antídoto. Quando a palavra do Senhor nos chama a não acumularmos, não é? Amontoarmos riquezas aqui na terra, é exatamente para que nós não caiamos nesse erro. Nós não caiamos nesse erro. Então, o ato de doar aos necessitados e ser generoso serve como um antídoto para a idolatria ao dinheiro. Não sei se vocês se lembram, vamos abrir Lucas 12, 33 e 34. Lucas 12, 33 e 34 dizem assim: não temas, ó pequeno rebanho, porque é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Vendei os vossos bens e dai esmolas, fazei bolsas para que não envelheçam, tesouro no céu que jamais acabe, onde o ladrão não chega e a traça não destrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Novamente esta ideia de nós investirmos, nós sermos generosos, de nós buscarmos exatamente por meio dos bens que o Senhor nos dá, nós administrarmos não de uma forma que nos venha enredar, para que nós tropecemos e que nós vivamos debaixo de um jugo, de uma opressão, porque nós temos medo que nos deem facadas nas costas, ou que o dinheiro desvalorize, ou que agora o que é que eu vou fazer. E as pessoas, muitas e tantas vezes, das pessoas mais ricas da sociedade, são aquelas que de repente matou-se. Gente, como assim matou-se? Como é que isso foi acontecer uma coisa destas? Porque a gente depois vai a ver e a pessoa era completamente vazia. Vivia em stress profundo. Vivia à base de medicação muitas vezes. Porque exatamente estava com aquela ansiedade. E será que a empresa vai dar certo ou será que a empresa vai dar errado? E agora como é que está a taxa de juros? E agora como é que está o meu investimento acolá? E será que o meu sócio não me vai dar uma facada nas costas? E será que a minha mulher não me vai enganar e não me vai divorciar? Sabem como é que... Sabe como é que a mulher, creio que é a mulher mais rica do mundo, neste momento se tornou a mulher mais rica do mundo? Um palpite. Ela divorciou-se do Jeff Bezos. É a ex-mulher do Jeff Bezos. Tornou-se a mulher mais rica do mundo a divorciar-se do Jeff Bezos, que é o criador da Amazon. Ela fez parte da criação e da fundação da Amazon, que tornou o Jeff Bezos um dos homens mais ricos do mundo. Eu não sei se ele... Creio que ele agora já não é o mais rico,
do mundo. Mas ele, agora na altura da pandemia, e com o quanto a Amazon literalmente explodiu em termos de ganhos com a pandemia, exatamente. A pandemia veio ajudar e que a Amazon descolou completamente em lucros. Ele tornou-se o homem mais rico do mundo e prontamente depois a mulher pediu o divórcio. E tornou-se a mulher mais rica do mundo assim. E infelizmente nós vemos exatamente como dinheiro de forma alguma é garantia ou é sinal de felicidade ou satisfação da vida. Naturalmente, quando nós também vivemos em privação, lembramos daquele provérbio, não é? Quando nós também vivemos em privação, também muitas vezes o que nós passamos é um contexto difícil, não é? E tem que ser mesmo o Senhor a dar-nos alegria, porque é complicado a gente abrir o frigorífico e não ter o que comer. Olhar para os nossos filhos e ver os nossos filhos a chorar e olhar para a despensa e o que é que eu lhes vou dar amanhã? Claro que é um contexto que eu espero que nenhum de nós tenha que, pelo menos, voltar a passar por uma situação destas. Mas, igualmente, termos o que comer de todas as formas e feitios a toda a hora do dia também não é sinónimo de riqueza ou satisfação. Então, já também em reta final, a generosidade é como um meio, ou a generosidade serve como um meio de combater a doença do século, a ansiedade. E a forma de crescimento em graça e em fé. E então isto agora terminamos a passagem de Mateus 6. Se nós voltarmos para Mateus 6, agora no versículo 31, continuarmos ali no 31 até ao 34, nós vamos ler o seguinte: portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, pois os gentios é que procuram todas essas coisas. Ou seja, qualquer pessoa natural procura, qualquer pessoa descrente procura a mesma coisa. E de facto o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu problema. Então nós somos chamados exatamente a pensar primeiro no reino e deixar com Deus, exatamente, Ele acrescentar tudo o resto. Precisamos sim ser bons gestores, não esbanjar exatamente aquilo que vem à nossa mão. Não ser pessoas exatamente que vivemos de uma forma avarenta e depois dizemos, Deus proverá. Eu já conheci várias pessoas assim. Estorravam o dinheiro todo que vinha às mãos deles. E depois perguntavam, como é que vais pagar as contas? Deus proverá. Eu já tive com pessoas exatamente que estavam a dar tipo banquetes e não sabiam como é que iam pagar a luz ou a renda, mas estava ali a dar um banquete, a comer e a beber. E as pessoas perguntavam, então, mas espera aí, estás aqui, estamos aqui todos a comer e a beber e tudo mais e não sabes como é que vais pagar a renda? Deus proverá. Isso não é mordomia. Isso não é boa mordomia. Isso é exatamente ser avarento. Exatamente, isto é criar um Deus à nossa imagem e semelhança, que acha que nos vai passar a mão se nós estamos a ser indisciplinados e rebeldes, inclusive com os recursos que ele coloca. Não é? Lembramos a passagem de Timóteo, aquele que não cuida da sua própria casa negou a fé e é pior que um descrente. Então, primeiro, claro que a gente tem que pagar as contas, naturalmente. Temos que suprir as necessidades da nossa casa. Claro que a gente, antes de gastar em esbanjar no que quer que mais que seja, mas em primeiro lugar no nosso coração tem que estar o reino do Senhor Deus. Então a melhor forma de não deixarmos que o dinheiro nos domine ou escravize é sermos generosos, lembrando que o que Deus coloca nas nossas mãos é para administração e bênção daqueles à nossa volta, daqueles que estão à nossa volta. Então, no caso, vamos ficar por aqui. Eu vou só deixar... aliás, vamos ler um último versículo, desculpem, e depois deixo as últimas perguntas para nós refletirmos. O último versículo é um versículo só mesmo, que é exatamente nós vermos o contraste que Deus faz entre Ele próprio e as riquezas, que é o versículo 24 deste capítulo de Mateus. O que diz em Mateus 6, 24? Que é muito engraçado e muitas vezes as pessoas compreendem mal esta passagem. Em Mateus 6, 24, Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores,
porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Nas versões mais antigas, antes era normal se traduzir a palavra que aqui aparece no grego, que é mamon. Mamon era uma divindade pagã da prosperidade financeira. Aqui na passagem não está a dizer vocês não podem servir a Deus e ao diabo. Eu sei que muitas vezes era essa a interpretação que se fazia, até se pregava dessa forma, mas não é o que aqui Jesus está a fazer, a falar, não é esse contraste. É literalmente Deus está-se a contrastar com dinheiro, com as riquezas financeiras que as pessoas procuram em primeiro lugar muitas vezes. E então é o próprio Deus que faz esse contraste e diz que não é com o diabo que ele está a contrastar, e também, digamos assim, não é culpa do diabo o facto das pessoas buscarem primeiro as riquezas e não ao próprio Deus. Isso é questão de coração. Mesmo que o diabo fosse tirar umas férias, o ser humano ia continuar a ser pecaminoso, o ser humano ia continuar a querer buscar em primeiro lugar tantas outras coisas e não a Deus. Então nós que o conhecemos, nós que temos o Espírito Santo de Deus a habitar dentro de nós, temos um outro grau, digamos assim, de exigência. Não é? Temos outro grau, nós já conhecemos a verdade. Nós não andamos mais ao sabor do vento. Nós não andamos mais aí à deriva. Por isso, então, as últimas perguntas que eu deixo para reflexão, e nós depois continuaremos para a semana, se assim Deus nos permitir, e vivermos e Jesus não voltar. As últimas 4 perguntas que eu deixo para a nossa reflexão é: estas orientações do Senhor quanto ao dinheiro não se aplicam a quem está desempregado ou ganha pouco? Segunda pergunta: qual é a verdadeira razão da tua ansiedade e preocupação quanto ao futuro, ao sustento e às condições da vida? Terceira pergunta: qual é o teu objetivo na vida? E quarta e última pergunta: tens sido generoso ou contido? Então, aqui deixo estas últimas perguntas. Vamos então dar graças ao Senhor, agradecer, já terminar o culto que lhe quisemos prestar esta manhã. Nós vamos terminar com uma palavra de oração, depois teremos o nosso momento de pós-lúdio, de oração silenciosa enquanto vamos ter o pós-lúdio, e depois também teremos, como temos tido nestes fins de semana, o sorteio da nossa rifa do domingo, relacionada com a angariação de fundos para o nosso aniversário. Ok? Então vão acontecer estas 3 coisas. Vamos orar, vamos ter um momento de oração e depois aqueles irmãos que até ainda quiserem adquirir rapidamente as últimas rifas, e depois nós já vamos fazer o sorteio e já vamos ver quem é que ganha o sorteio de hoje. Mas pronto, vamos ao Senhor em oração. Pai de amor, de infinita bondade, misericórdia, graça e favor, é tão bom e libertador saber que nós não estamos aqui à deriva, não estamos aqui ao calhas, Senhor. Nós temos um propósito na nossa vida. Tu tens, Senhor, um propósito para a nossa vida no Teu reino, para o avanço do Teu reino. Tu quiseste que nós nascêssemos neste momento da história da humanidade, quiséssemos que nós nascemos onde nós nascemos, que nós viéssemos para onde nós estamos para fazer a diferença no Teu reino, Senhor. Nenhum de nós foi colocado nesta vida para ganhar dinheiro, Pai. Nós não fomos colocados aqui para os nossos belos prazeres, para as nossas agendas pessoais, para a nossa carreira. Nós estamos aqui para a Tua honra e para a Tua glória. Nós somos chamados não a estar a servir a um patrão qualquer, mas a ser sacerdotes do Deus Altíssimo. Nós somos chamados não, Senhor, a ser grandes investidores da bolsa, mas sim a juntar e a amealhar tesouros no céu, Pai. Ó Pai, que ao longo destas semanas venhas ser Tu, de facto, então, a continuar a falar aos nossos corações. Que a Tua palavra nos ensine aquilo que Tu tens e queres para nós. E que o nosso amor, em primeiro lugar, seja a Ti, ó Deus, e não às riquezas, Senhor. Não aos nossos projetos, não às nossas agendas, mas em meio à oração, que Tu faças que os nossos desejos sejam alinhados com os Teus planos para a nossa vida, Pai. Que aquilo que são os nossos sonhos, na realidade, sejam aquilo que Tu tens para a nossa vida, Pai. E que nós, de facto, possamos, em fé, confiar em Ti. E, em primeiro lugar, ter o Teu reino no nosso coração. Ó Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Teu grande amor por nós, Deus Pai, que as doces consolações, que a coragem, a ousadia, a cura que o Teu Santo Espírito nos traz e concede, sejam com todos e com cada um. Oramos no santo nome de Jesus, dizendo Amém.